Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando a lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição desta semana tem por tema Quando Deus se revela ao homem. E mais uma vez, vale lembrar aos irmãos a nossa revista, a Escola Dominical, que sempre utilizamos para fazermos as nossas exposições bíblicas. E lembrando aos nossos professores e estudantes da Escola Bíblica que nesse comentário eu não sigo o passo a passo dos tópicos como está na lição, porque eu procuro trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento e você, caro professor e prezado aluno, fica à vontade para fazer suas considerações no seu processo de aprendizado. Nessa lição, iremos ver Deus realizando uma intervenção divina na aprovação de Jó. Chegamos em um ponto em que o livro de Jó apresenta um impasse, porque, de um lado, os amigos de Jó o acusam de ter pecado, e do outro lado, Jó defendia a sua integridade, ao mesmo tempo que também se queixava diante de Deus, querendo que Deus lhe desse uma satisfação, porque ele passava por tanto sofrimento e tanta dor. No meio desse impasse, emerge um personagem que até então não havia sido citado no livro, como vimos na lição passada. Esse personagem é Eliú, e Eliú tenta apresentar um discurso moderado, meio que tentando equilibrar o impasse. Como Jó sabia que nenhum dos seus amigos conseguiria explicar o que ele estava passando, Jó, inspirado pelo Espírito de Deus, vai falar da sabedoria divina. E nessa sabedoria é que ele pretende buscar as respostas para o seu dilema. Então, no meio desse impasse, que Deus vai se manifestar, pondo um fim ao seu silêncio. Silêncio esse que, inclusive, havia sido tão sentido por Jó. É por isso que o tema dessa nossa lição é esse: quando Deus se revela ao homem. Isso é muito interessante, porque não há como o homem saber as coisas de Deus, sem que Deus, o próprio Deus, as revele. É preciso que Deus revele ao homem para que o homem possa aprender algo sobre o próprio Deus. Isso porque Deus é eterno e infinito. A verdadeira religião é aquela que Deus vem até o homem e não o homem a Deus. O fato é que existem tantas religiões e justamente é porque o homem tenta construir diversos caminhos, diversas tentativas de se aproximar de Deus. Mas a verdade é que a verdadeira religião se inicia de Deus. Foi Deus quem se fez homem para poder alcançar e resgatar a humanidade. O livro de Jó expõe a insuficiência humana para entender e conhecer a esse Deus. E por isso que Deus se revela ao homem. Deus, ao longo da história, tem se revelado ao homem, primeiro, pela natureza, segundo, pela consciência, terceiro, pela lei de Moisés, quarto, por meio da manifestação de Cristo, onde o próprio Deus se fez homem em Cristo e se completa e se realiza em Cristo as Escrituras Sagradas. As Escrituras que começaram a ser escritas desde o Gênesis até o Apocalipse. E hoje Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se revela ao mundo através de cada cristão.
Mas nos dias de Jó não haviam as Escrituras. Também não existia a lei de Moisés. E Cristo não havia se manifestado. Então, Deus se revela a Jó da mesma forma que ele se revela aos patriarcas. Ou seja, de uma forma chamada de revelação especial. Que, aliás, era a forma que Deus já se relacionava com Jó antes mesmo da sua provação. Por isso que Jó se queixava tanto do silêncio de Deus, porque depois que a provação de Jó veio também com ela o silêncio imediato de Deus. Mas agora Deus se manifesta, quebra o silêncio e de uma forma extraordinária ele se manifesta. O livro de Jó vai nos mostrar que as coisas de Deus não podem realmente ser compreendidas de forma humana ou de outra forma a não ser pela revelação do próprio Deus. Veja a primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 2, versículo 10 a 11, assim está escrito: mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ainda na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 4 a 5, assim está escrito: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Perceba que esses textos bíblicos deixam bem claro que só o Espírito de Deus, que também é Deus, pode revelar as coisas de Deus para os homens. Inclusive, as Escrituras Sagradas foram reveladas e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus aos homens, conforme diz o apóstolo Pedro. Veja, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21. Assim está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, ou por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem, voltando ao capítulo 38, que é o capítulo que fala da manifestação de Deus, veja no capítulo 38, versículo 1 e 3, assim está escrito: depois disto, o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me dirás. Ou em outras expressões, tu me ensinarás. Deus aqui aparece a Jó de dentro de um redemoinho, um furacão, e de dentro do furacão a voz de Deus brada. O interessante é que essa voz não se apresenta justamente porque Jó tinha comunhão com o tom da voz de Deus. Portanto, já conhecia a sua voz. Essa pista do texto já nos indica que os amigos de Jó estavam errados quando diziam que Deus estava distante e não podia falar com o homem. A gente deve lembrar que uma das defesas de Jó era justamente essa, que era a experiência que Jó possuía de ouvir a voz de Deus e de manter uma relação de intimidade com ela. Outra coisa interessante é que Deus se dirige a Jó e não aos seus amigos. Isso porque somente Jó tinha uma intimidade profunda com Deus. Aqui, Deus dá a Jó
o direito de intimidade, o direito de uma comunhão íntima, de estar a sós com Jó. Aliás, este sempre é um desejo de Deus, que compartilha com seus servos mais íntimos, com aqueles com quem ele quer se relacionar. Veja Mateus capítulo 6, versículo 6, assim está escrito: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Perceba na declaração de Jesus que o interessante é que Deus deseja ter uma comunhão particular com os teus filhos. E esse tipo de intimidade, de se estar a sós com Deus, Jó conhecia muito bem. Veja no capítulo 1, verso 5 do livro de Jó, assim está escrito: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então assim fazia Jó em secreto, de forma íntima e particular, oferecendo sacrifícios a Deus continuamente. Bem, mas quando Deus aparece a Jó, apesar de toda essa intimidade, Deus repreende Jó. Veja no capítulo 38, Deus chama a atenção de Jó e vai corrigi-lo. Deus usa um tom até irônico, inclusive porque Jó por várias vezes buscava de Deus uma satisfação. Portanto, Jó queria saber o motivo de seu sofrimento e de tanta dor. Então Deus vai lembrar a Jó que ele é homem e que Deus não precisa dar satisfação a ninguém do que e por que está fazendo algo. Se você ler o capítulo 38, 39 e 40, Deus vai fazer uma série de perguntas a Jó que somente o próprio Deus mesmo poderia responder. Deus pergunta, mas Jó não consegue responder nenhuma dessas perguntas. Por exemplo, já que Jó se achava no direito de que Deus lhe teria que dar satisfação de responder o porquê de ele estar sofrendo, Deus então pergunta em Jó 38, versículo 4, assim está escrito: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se é que tu tens entendimento. Em outras traduções está inteligência. Aqui Deus, em um tom jocoso, está dizendo a Jó que se ele não sabe responder às questões sobre a criação, isso quer dizer que ele é criatura e não criador. Deus está deixando bem claro a enorme diferença que existe entre Jó, criatura, e Deus como criador. O interessante é que nas perguntas que o próprio Deus faz para Jó sobre a criação, já encontramos as respostas para as perguntas da existência sobre a eternidade. Porque quando Deus criava a terra, ele já havia criado os anjos. E os anjos louvavam a Deus quando, de lá da eternidade, assistiam Deus criando a terra e o universo. Veja o capítulo 38, versículo 7, assim está escrito: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Isso aqui é notadamente uma referência. O que Deus está dizendo aqui é que Jó é tanto inferior a Deus, ele próprio, como Deus, como também ele é inferior aos anjos, que já existiam desde a eternidade, quando Deus criava a terra, pois Deus os havia criado primeiro. Por isso que Jó 40, versículo 2, assim está escrito. Deus pergunta mais uma vez: porventura
o contender contra o Todo-Poderoso é ter sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso, Jó. Jó não murmurou contra Deus, quero deixar bem claro aqui, mas ele questionava, buscava de Deus resposta em um tom de como querendo uma satisfação, pensando que tinha esse direito de resposta, porque ele sofria. Bem, diante de tamanha repreensão de Deus, Jó no final diz, no capítulo 40, o verso 3 a 5, assim está escrito: então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que eu sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado, mas não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei mais. Jó admite que era vil e que de fato estava incorrendo no erro da insolência. Bem, depois de Jó reconhecer seu erro, vejamos o que Deus ainda diz no capítulo 40, versículo 8 a 9. Assim está escrito: também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens o braço como Deus? Ou podes trovejar com voz de trovão como ele faz? Perceba que a partir do capítulo 38, Deus primeiro fala de sua grandeza e Jó reconhece a sua insignificância. Mas a partir do capítulo 40, Deus vai falar de seu aspecto moral e espiritual, do seu senso divino de justiça. Veja a expressão de Deus: tu podes me condenar para te justificares? Deus está dizendo para Jó que o homem não tem o mesmo senso de apuração, o mesmo senso pleno de justiça que somente Deus tem. Não há a menor possibilidade de igualdade moral, de justiça entre Deus e os homens. Deus é mais justo, Deus é mais moral, Deus é mais pleno. Por isso, por mais santo e justo que Jó pudesse ser, isso não significa que ele pudesse negociar com Deus, ter dele vantagens, porque tudo que o homem tem vem de Deus. E por isso que Deus é misericordioso. Aqui, mais uma vez, cai por terra a teologia da prosperidade, que ensina que os crentes podem questionar, podem indagar, podem inquirir de Deus. Essa teologia leva as pessoas a se relacionarem com Deus visando a barganha, o triunfo, a resposta positiva, só porque houvera feito algum sacrifício. Não é porque você serve a Deus que Ele tem a obrigação de fazer o que você quer, meu filho. Muito menos porque você fez a fogueira santa de Israel, porque você deu seu carro para a igreja, que Deus tem alguma obrigação com você. Eu sinto lhe dizer, Deus não trabalha com clientelismo. Deus não pode ser comprometido por propostas humanas. Então, para mostrar mais uma vez a limitação do homem, Deus apresenta como exemplo a figura de dois animais pré-históricos. O primeiro é o Belmote, que é uma espécie de hipopótamo. E o segundo é o Leviatã, que é uma espécie de crocodilo gigante. E nestas duas figuras animalescas, Deus diz a Jó que o homem não pode exercer controle sobre eles, nem muito menos competir com as habilidades que esses seres têm de sobreviver à fúria da natureza. Ora, se o homem que é inteligente e racional não pode competir com duas bestas feras da natureza, que são criadas por Deus e são irracionais, como pode o homem poder querer alvorar contra o Criador? Deus que quer aqui evidenciar
a insuficiência do homem para realizar justiça com equidade sobre toda a terra. Na verdade, a Bíblia diz que a verdadeira, plena justiça só irá se estabelecer no reino de Cristo. Já no final aqui desse diálogo e dessa repreensão de Deus, Jó reconhece, se desculpa com Deus, se humilha diante de sua presença. E é por causa dessa postura humilde que Jó alcança o propósito de sua aprovação. Eu quero encerrar essa lição maravilhosa citando o texto do apóstolo Pedro, que está em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 6. Assim está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Portanto, é no tempo de Deus, e é somente como e quando Ele quer. Que Deus te abençoe muito, e que, se Ele permitir, até a próxima aula. Amém.